Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Terça-feira, 20 de fevereiro de 2024. Começa agora o Jornal Câmara Notícia ao vivo, meio-dia em ponto. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe, envie a sua mensagem para o nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, para você que é de Campinas e região, pode ir direto através do 978293776. Ou você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Está com o seu celular aí perto? Pegue o celular, abra a câmera como se fosse tirar uma foto, mas antes de você apertar para tirar essa foto, só com a câmera do seu celular você vai apontar aqui, ó, para este QR Code, porque aí já vai aparecer uma mensagem na sua tela. O WhatsApp da TV Câmara Campinas, você aperta e aí você pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Na quarta reunião ordinária, vereadores aprovam em primeira análise projeto de lei que cria o Banco Municipal de Fraldas e determina o fornecimento gratuito a pessoas com deficiência. Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara dá parecer favorável a 4 projetos. Projeto de lei complementar, de autoria do vereador Otto Alejandro, solicita iluminação em locais destinados à travessia de pedestres. E o quadro Na Ponta do Lápis aborda o funcionamento e a praticidade dos aplicativos de organização financeira. E a gente abre a edição de hoje para ensinar você que está nos acompanhando a criar um jardim de aromas e sabores em casa. Imagina ter um pequeno paraíso perfumado na residência? Interessante, né? E quem vai nos ajudar é a repórter Alexandra Dias, que está na Ceasa e vai nos ensinar o passo a passo com dicas de uma especialista. É isso mesmo, Ale. Seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde a você que nos assiste, é isso mesmo, Gabriel, é um perfume danado, eu já tô cheirando alecrim, manjericão, eu passei a mão em tudo que eu pude agora, tô totalmente perfumada aqui e a gente muda até o estado de espírito aqui no Ceasa, onde a gente encontra os insumos para fazer esse jardim e eu tô aqui com a Érica Pedroso, que é uma especialista, que já escreveu até um guia de como fazer o seu próprio jardim. Muito obrigada pela sua presença aqui, Érica. E você vai contar tudo pra gente, como é que funciona, qual é o passo a passo para esse jardim, né? Isso mesmo. Para criar um jardim não é nada complicado. Muitas pessoas falam que para ter um jardim bonito precisa ter dedo verde. Isso é mentira, tá? Primeira dica. Já é a primeira dica. Basta seguir todos os cuidados, né? Todos os passo a passo que você com certeza vai ter um jardim muito bonito, né? Uma hortinha dentro da sua casa ou do seu apartamento, tá? Como dica, a primeira que eu dou, primeiro, obviamente, escolher qual erva você quer, qual planta, né, você quer. Depois de escolhido, o segundo passo é você escolher o tamanho de vaso adequado, né? Se você limitar o tamanho do vaso, a planta não vai ter espaço suficiente para se desenvolver, né? Então, geralmente elas vêm em um vasinho bem pequenininho. Eu gosto, depois de modificar o vaso, né, replantar essa erva em um vasinho um pouco maior. E seguindo também alguns cuidados. O primeiro deles, eu sempre gosto de colocar na base do vaso, lá no fundinho, algumas pedrinhas, pode ser argila expandida também. E não se esquecer também de fazer um furinho ali no vaso, né, para não deixar o acúmulo de água. Depois de ter colocado todas as pedrinhas ali na base, eu gosto de colocar uma mantinha, que a gente chama de manta de bidim. Por que dessa mantinha? Porque depois por cima eu vou colocar a terra. E imagina só quando você molha a terra assim embaixo, logo ela já encontra a pedrinha, a argila expandida. Pode acabar sujando o chão. Então essa mantinha acaba servindo como um filtro, né? Depois então eu completo com a terra, planto a minha ervinha e pronto, seu vaso tá plantado, pronto para ser utilizado, apreciado.
E essa mantinha também protege para que não haja perda de terra, né? Exatamente. Porque nem todo mundo tem um canteiro para plantar no chão, né? Exatamente. Até a gente queria saber de você quais são as dicas com relação à iluminação, por exemplo, de quem só mora em apartamento, tem uma varanda, ou até mesmo na sala ou na cozinha, né? Isso, certo. O importante que todos precisam saber é que as plantas precisam sim de iluminação. Não tem planta que possa ficar no breu total, né? Então ela precisa de alguma fonte ali de luz. Não às vezes diretamente na folha, mas ela precisa receber indiretamente essa iluminação. E aqui para o caso das ervas é um bom exemplo para falar disso, porque elas precisam no mínimo entre 4 e 6 horas de sol. Só que o sol batendo mesmo nas folhas, né? Não é o caso de iluminação indireta, então, né? Elas precisam dessa energia, dessa fonte solar batendo aqui nas folhinhas para se desenvolver bem, tá? E existem 3 tipos, né? 3 classificações que a gente chama, que são plantas de sombra, meia sombra e sol pleno. As ervinhas a gente considera como sol pleno, porém dá para adaptar um pouquinho e deixar talvez entre 4 e 6 horas. Mas grande parte das ervas é para sol pleno mesmo, para ela ter um bom desenvolvimento. Eu, por exemplo, achava que a lavanda fosse uma planta de meio sol, mas você disse que não, né? A lavanda é uma planta do Mediterrâneo. O Mediterrâneo é um lugar muito quente, com muito sol, então ela gosta sim de muito sol. Muitas pessoas se confundem mesmo, acham que é uma plantinha de meia sombra ou talvez de sombra, e aí ela acaba morrendo, não se desenvolve bem. E a lavanda é uma planta muito fácil de ser cultivada, ao contrário do que as pessoas pensam. Porém, também tem as suas regrinhas, como por exemplo, o sol, que a gente já comentou, e a rega também. Isso vale para todas as plantas. O certo mesmo, quando você for regar a lavanda, é colocar a água diretamente no solo e não jogar diretamente em cima das folhas, porque isso pode causar apodrecimento das folhinhas, causar fungos, né? E vir outros bichinhos e acabarem atacando a planta, e por isso ela acaba não se desenvolvendo bem. Mas a lavanda em si é uma planta super fácil de ser cultivada, de ser cuidada. Com relação à rega, elas são parecidas, a necessidade? São todas parecidas. E um ponto bem importante sobre regas de planta, no geral, isso não somente para ervas, é escolher sempre o período da manhã ou final da tarde. Nunca jogar água no meio-dia, porque a água você vai jogar automaticamente, minutinhos depois ela já se evaporou. E aí com isso a planta não conseguiu absorver esse alimento para ela, né? Essa água ali, essa fonte, né, para ela. Então essa é uma dica super importante para rega. E seria tipo, de quantas vezes por semana tem uma orientação nesse sentido ou tem que tocar? Eu gosto de dar a dica de tocar o solo. Se você colocar o dedo aqui na terra e sentir que o solo, né, aqui toda essa superfície ainda está um pouquinho úmida, pode esperar. Tá. E com relação à poda, a gente pensa, é tempero, a gente já poda naturalmente, né? Mas tem alguma dica sobre poda? Poda para qualquer planta também, todas as ervas, é muito importante a gente sempre quando for utilizar um galhinho, né, tanto para um drink, para cozinhar, cortar sempre na diagonal, tá? Isso é muito importante, porque quando chover ou quando você for regar, não aconteceu o acúmulo ali da água naquela parte que você pode ter cortado reta. Então a diagonal ajuda a água a cair, né, ir para o solo. E com isso, depois a plantinha, aonde foi cortada, consegue continuar se desenvolvendo e crescendo. E você tinha falado também da flor do manjericão, né? Isso. O manjericão, aqui a gente tem 2 tipos de manjericão. Esse é o roxo, ele é super bonito, super gostoso. Já é até algo para decorar, né, o seu jardim, né, por conta das diferentes cores, né, esse tom de roxo super bonito. E um erro que as pessoas cometem muito com o manjericão, que ele tem uma flor super bonitinha e até comestível também, não tem problema nenhum comer a flor do manjericão. Porém, quando você vê essa flor, você precisa cortar na hora. Por quê? Toda a força, né, todo o desenvolvimento da planta, toda a energia para ela se desenvolver, vai ser jogada lá para a flor e não para a folha, que é o que a gente quer consumir. Então, se você viu
aí no seu jardim um manjericão com flor, corta. Eu sei que é bonitinho, mas está prejudicando o desenvolvimento dele, tá? Já pode colocar numa receita, de repente, né? Isso, pode colocar numa receita, talvez até num drink, enfeitar sim. com a flor do manjericão. Bom, já anotem essa dica, Vai né? ficar bem bonito. E o hortelã, que você deu uma informação muito preciosa, principalmente Sim. para quem quer fazer numa mesma floreira, né? Isso. O hortelã, eu falo que é uma erva danadinha. É uma plantinha que quer dominar tudo. Então, a minha dica principal pro hortelã, se você for criar uma hortinha, um jardim que tenha essa erva, plante isolado. Não pode estar em contato, né, numa mesma floreira. Porque as raízes do hortelã são super agressivas. Então, elas por baixo e até por cima do solo vão atacando e abraçando todas as outras, né, raízes das outras ervas que vão estar ali perto e, por consequência, vão acabar morrendo, né? Inclusive, até quando você deixa o vaso um do ladinho do outro, corre o risco da raiz pular para o outro. Então, precisa também tomar esse cuidado. Porque jardim, horta, necessita de cuidado. Não é só plantar e deixar. Sim. Você precisa ali todo dia, né? Olhar, ver se apareceu um bichinho, alguma praga e ter esse cuidado para sempre ter ele bonito, né? E quem nunca se frustrou, né? Comprou ali o vasinho com o maior carinho e depois de um tempo acabou perdendo. Mas não Sim. pode desanimar, né? Não. Inclusive porque tem a questão também, a gente está vivendo uma fase de muitos casos de dengue na cidade e elas são repelentes também naturais, Érica? Sim, isso é super legal em todas as ervas, praticamente. Todas elas são ótimos repelentes para pernilongo e mosquitos da dengue. Obviamente, não é só ter a planta no ambiente que você está livre disso, né? Mas elas ajudam sim a repelir grande parte por conta do aroma, né, que elas exalam. Então aqui, por exemplo, a lavanda, o alecrim, o hortelã, o manjericão são ótimos repelentes e a gente indica muito ter na casa, no apartamento, né, para ajudar a repelir um pouco esses tipos de insetos. E a dica que eu dou é a posição. Então, por exemplo, se você mora em uma casa, é o contorno da casa, né, para você realmente formar uma barreira. Ou você tem uma janela, é nessa janela que você precisa colocar. Se é um apartamento, a mesma coisa. Posiciona em locais onde o bichinho pode chegar através, né, dele. Então, se é na janela, posicione perto da janela. E uma dica bem legal para todas as ervas, antes de dormir, você pode macerar uma folhinha. O que é isso? É pegar uma folhinha aqui mesmo, né, e apertar. Porque quando você aperta, acaba exalando mais ainda o aroma dela. E isso, o pernilongo, tanto da dengue e o outro, não gostam nem um pouco. Dá para macerar e colocar ao lado do travesseiro, por exemplo. Sim. E até de uma criança, de um bebê, porque acho que não tem contraindicação, né? Não, isso não tem contraindicação nem para adulto, nem para criança e também para animais. É. São plantas, né? As ervas em geral são super seguras para quem tem criança e para quem tem pet. Ótimo, essa dica então é preciosa. Eu lembro que eu assisti um filme chamado Um Bom Ano, que tinha até ramos de alfazema na janela, mas era para espantar escorpião. Não sei se procede, mas é interessante, né? Sim, tem muita gente que usa mesmo para escorpião, só que o escorpião tem outros diversos fatores, Sim, né? com certeza. Não somente a plantinha A vai plantinha, auxiliar, né? É. E é tão importante essa questão do aroma, desse contato com a terra, que a gente viveu a pandemia, por exemplo, e você Sim. me disse que aumentou a procura por jardinagem, né? Sim, como as pessoas durante a pandemia ficaram muito dentro de casa, elas começaram a pensar, né, em adquirir novos hábitos, novos hobbies. E felizmente a jardinagem foi um hobby que cresceu muito durante a pandemia. Então as pessoas se preocuparam mais no bem-estar, em deixar a casa acolhedora, aconchegante. E o que é o mais fácil de se fazer, né, para deixar a sua casa aconchegante sem uma reforma? As plantas. Porque além de trazer a beleza visual, tem o aroma, você consegue utilizar para cozinhar, para fazer drink. Então o verde faz muito bem, né, ter esse contato com ele. Faz bem para o espírito. Imagina só você
abrir a janela da sua varanda e só olhar para um lugar concretado. É muito diferente de você abrir a mesma janela e olhar para um lugar todo florido, cheio de ervas e de vários perfumes também. Maravilhoso. E a gente já passa a mão ali, aquilo já vem, Sim. né? É fantástico. Fantástico. E é tão valorizado que esse ano até a Campinas Decor vai ter um olhar voltado para Sim. isso, né? O Campinas Decor sempre se preocupou com isso, inclusive o meu ambiente se chama Jardim dos Aromas, onde eu vou mostrar como fazer um jardim super bonito utilizando ervas aromáticas. Que legal. Agora não tem desculpa então, né? Não tem Dá pra desculpa. comprar os insumos e se tiver qualquer dúvida dá para pesquisar e se orientar Sim. para que o jardim... O mais interessante é como a gente pode fazer o uso dessas ervas também. A gente não esquece de aguar, porque a gente vai estar olhando ali sempre. Opa, tá meio Sim. seco, tá meio molhado. E esse contato é muito saudável, né? Sim, muito saudável. Faz muito bem pra gente ter esse contato com a natureza e pros sentidos em geral, né? Sim, isso mesmo. Érica, muito obrigada pela sua participação, Obrigada as dicas a você. maravilhosas, né? Agora a gente não tem mais desculpa, ninguém vai afogar as plantinhas e nem vai deixar morrer de sede. Muito obrigada, Gabriel, é com você agora. Dicas valiosas, viu? Deu uma aula aqui a Érica e a nossa repórter Alexandra Dias, muito bacana. A Érica Pedroso, que é paisagista, ajudando aí você aí de casa com dicas importantes, então muito interessante para você cuidar aí das suas ervas, o que você tem na sua casa. Eu, por exemplo, tenho cebolinha, mesmo no apartamento, ele é cultivado ali num copo e cresce, que é uma beleza e dá certo. Então você pode rever aí depois, só entrar no nosso youtube.com/TV Câmara Campinas e aí no nosso jornal Câmara Notícia, no dia de hoje, que você confere na íntegra todas as dicas valiosas da Érica Pedroso. Muito bacana e olha só, hein? 12:00 mais 16 minutos, a gente segue aqui com as notícias da metrópole de Campinas e um novo modelo de urna eletrônica vai ser utilizada nas eleições deste ano. A expectativa é que o equipamento traga mais agilidade no processo de votação. Neste ano, os brasileiros escolherão representantes para os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador. E para as eleições municipais de 2024, Campinas vai contar com um novo modelo de urnas eletrônicas da Justiça Eleitoral, a UE 2022. Desde o final do ano passado, o Tribunal Superior Eleitoral iniciou o processo de distribuição das últimas urnas fabricadas a modelo de 2022. Substituindo os equipamentos modelo 2009, 2010 e 2011, que estão no fim de sua vida útil de 10 anos. As urnas elas são frequentemente trocadas pelo Tribunal Superior Eleitoral conforme o tempo de vida útil dela. Como acontece com qualquer equipamento, as urnas ela têm um tempo de vida para uso e elas são substituídas conforme elas apresentam esse tempo aí de uso já, e para não ter muita manutenção, não ter um percentual muito grande de falha durante as eleições. As urnas 2009 não serão utilizadas, elas já estão sendo encaminhadas para descarte e está sob avaliação do Tribunal Superior Eleitoral a utilização das urnas 2010 e 2011 para essas eleições. Isso tudo vai depender do número de urnas e de sessões que a gente vai ter nas eleições de 2024. Nas últimas eleições de 2022, Campinas teve 878.715 pessoas aptas a votar. Agora, na votação deste ano, um novo modelo de urna eletrônica vai ser usado. A expectativa é que o novo equipamento vai trazer mais agilidade com um processador mais potente, 18 vezes mais rápido que o modelo usado em 2015. Além de processador mais potente, os novos equipamentos possuem perímetro criptográfico certificado pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira e mecanismo de criptografia aprimorado com o uso do algoritmo criptográfico do tipo E521, considerado um dos mais apurados do mundo. O modelo 2022 e o modelo 2020 são urnas mais modernas, elas têm o teclado, o microterminal, que é o terminal do mesário, ele é touch, é um processador mais célere,
vai agilizar na identificação biométrica do eleitor, vai contribuir para a celeridade das eleições. Eu esclareço que o procedimento das eleições não muda, mas com a identificação mais rápida, com a coleta biométrica mais rápida, isso favorece a não formação de filas no dia das eleições. Segundo a chefe de cartório eleitoral de Campinas, ainda não está definido o número exato de quantos novos equipamentos o município vai receber para o pleito eleitoral deste ano. Nós recebemos, das 7 zonas, nós recebemos cerca de 1.000 urnas 2022. Nós ainda não temos um número fechado de quantas urnas nós utilizaremos nessas eleições. Isso só vai acontecer depois de maio, com o fechamento do cadastro eleitoral. Nós saberemos quantas sessões efetivamente nós teremos em Campinas e será feita a distribuição dessas urnas pelas sessões pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Vamos falar sobre saúde agora, porque nesta temporada de chuvas e calor, o número dos casos de dengue tem aumentado no país, na nossa região, no nosso município. O mal-estar forte é uma consequência da doença e por isso saber qual medicação tomar ou não é fundamental para não agravar o quadro da doença. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil terá neste ano 149% mais casos de dengue do que o registrado na pior série histórica. Seriam 4,2 milhões de diagnósticos, ou seja, mais que o dobro de 2015, quando o Brasil teve recorde de infectados. Embora haja a introdução de novas versões do vírus no país, os sintomas são sempre os mesmos. Os principais sintomas são febre, dor de cabeça, dor no corpo, dor nas articulações. Inicialmente é isso, né, que acontece de forma súbita. E aí pode, em alguns casos, evoluir para formas graves da doença. E, na sequência, a forma mais agravada da doença. Você tem algumas divisões, né? Você pode ter lesões de órgão-alvo, por exemplo, ter uma hepatite grave, uma miocardite, uma pericardite, sintomas neurológicos, né? Que são um pouco frequentes. E o mais comum, assim, que pode ser mais grave, é choque, né? Então, a pessoa evoluir com uma disfunção hemodinâmica grave, evoluir com choque e óbito, né? E outra forma grave também que costuma ter bastante são sangramentos, né? Antigamente a gente falava em dengue hemorrágica, né? Por conta disso, né? De uma das formas de complicação é ter sangramento. Ele pode ser desde sangramento leve, por exemplo, sangrar o nariz, sangrar a gengiva, até sangramentos graves, como trato gastrointestinal, então vomitar sangue, evacuar sangue, sangramento na cabeça, né? Que aí são condições que podem levar a óbito também. Ao sentir os sintomas, a orientação é buscar um profissional. Então, o ideal, como você falou, é procurar um atendimento médico, né? Que aí, nessa consulta inicial, é importante fazer uma avaliação clínica, né, da história, do exame físico, alguns testes adicionais, para saber se de fato é uma hipótese de dengue. Sobretudo na região de Campinas, a gente tem que pensar também em outras doenças, por exemplo, a febre maculosa, já que os sintomas iniciais são muito parecidos, né? Então, nessa consulta inicial é importante isso, avaliar o caso, investigar diagnósticos diferenciais e, se de fato for uma hipótese de dengue, a gente fazer a condução como tal, né? Os tratamentos são pontuais. Que vai tanto desde uma orientação inicial de hidratação, que para a maioria dos casos vai ser uma hidratação por via oral em casa, e essa orientação específica sobre medicações. Então, nessa consulta, o médico vai orientar quais remédios que a pessoa pode usar. Em geral vão ser sintomáticos, ou seja, se a pessoa tiver com dor, vai tomar um analgésico, para febre um antitérmico, né? Em geral não precisa passar disso em termos de medicação. A prática da automedicação não é recomendada. E também fazer orientações sobre o que não tomar, né? Sobretudo medicações anti-inflamatórios, né? Medicações que possam interferir com coagulação, com atividade plaquetária, né? Que possam aumentar o risco de sangramento. Então, essas medicações a gente orienta a não tomar. Os testes são orientados de acordo com os sintomas. Como eu falei, existem esses testes na plataforma de teste rápido, ou seja, que o resultado fica pronto aí em 15 minutos, por exemplo. Então, isso depende da organização de cada serviço, né? Se ele oferece esse tipo de teste no pronto-socorro, se é para paciente internado, né? Então, isso depende do serviço, dependendo do tipo de serviço de saúde,
esses testes podem ser oferecidos ou não. Na dúvida, se está com a doença ou não, aposte no que é permitido. Isso acaba sendo uma questão bem individualizada, né? Um atendimento para cada paciente, mas em geral vai ser isso, medicações analgésicos e antitérmicos, né? Então os mais famosos que a gente costuma usar, dipirona, paracetamol, né? São medicações que não tem problema usar, né, se a pessoa tiver com dengue. A dengue é transmitida pela fêmea do mosquito Aedes aegypti quando portadora do vírus. Os ovos são colocados nas proximidades de lâminas d'água e quando encontram a água da chuva, eclodem rapidamente. De 5 a 7 dias, a fêmea já é adulta, apta a se reproduzir. Com as altas temperaturas e a oferta de chuvas, o risco de se proliferarem rapidamente aumenta muito. Por isso, a dica é manter os cuidados. E a gente tem essas medidas, né, que na prática vão tentar diminuir a quantidade de mosquitos, né? Que é você eliminar ao máximo os criadouros dentro de casa, né? Que é evitar qualquer tipo de local, de recipiente que fique com água parada, né? Que é justamente aí que o mosquito vai usar para se reproduzir. Então a gente deve ter esses cuidados em casa, né? Só que é aquela coisa, né? A gente sabe que isso tem uma eficácia limitada porque tem todo o entorno, né, da nossa casa. E ainda nesta edição nós vamos atualizar os casos de dengue aqui no município de Campinas, que tem crescido muito. Mas olha só, por conta das obras de revitalização, o Terminal Mercado 1 será fechado provisoriamente a partir de segunda-feira, 26 de fevereiro. Com isso, 7 linhas municipais que atendiam dentro do terminal terão embarque e desembarque no entorno, em pontos nas vias Álvares Machado e Bernardino de Campos. E são elas, então, atenção você que é usuário aí do transporte público. Linha 251, Parque Fazendinha, 252, Parque São Jorge, 256, que também faz o Parque Fazendinha semi-expressa, 257, Parque São Jorge, 261, Padre Anchieta I, 263, o Terminal Padre Anchieta e a linha 265, Padre Anchieta. Serão mantidos o atendimento no guichê da Transurc e os acessos à lanchonete e sanitários. Os novos pontos de parada provisórios serão sinalizados com placas. Então, a partir da próxima segunda-feira, hein? E olha só, as inscrições para a Taça das Favelas já estão abertas e vão até 25 de fevereiro, próximo domingo. O lançamento oficial aconteceu na Prefeitura. O evento oficializou a Taça das Favelas 2024, é a 4ª edição. A primeira foi em 2019. O prefeito em exercício Vanderlei de Almeida, o Vandão, já lançou um desafio. O desafio é em 23 realizar um campeonato melhor do que foi em 24, que já foi um sucesso. Mas como eu disse, é um momento que acaba tendo uma mobilização muito grande da cidade, um acompanhamento, uma presença marcante de todas as comunidades. Então essa organização e esse apoio que a gente recebe a cada ano nos dá a expectativa de poder realizar um campeonato melhor em 24 do que foi em 23. O vereador Permínio Monteiro representou a Câmara. O também vereador Edivaldo Cabelo fez parte da composição da mesa. Em Campinas, existe a Lei 16.100, de 7 de julho de 2021, que institui o torneio Taça das Favelas no município. A lei é de autoria dos vereadores Gustavo Peta, Carmo Luiz e Permínio Monteiro. Esses jovens, né, que têm a oportunidade de se tornar jogador através desses times onde pode ser revelado e ser chamado por algum clube. E também o mais importante é formar cidadãos. Formar cidadãos para a sociedade, é isso que é a importância desse campeonato que traz essa visibilidade. Mas também falando da questão do futebol feminino, onde as mulheres empoderadas estão aí lutando, né, estão disputando esse campeonato e também dá essa visibilidade, onde elas têm essa oportunidade também de aparecer como jogadora. E dizer, né, finalizando essa questão aí do futebol, não à violência, não ao racismo e vamos respeitar o próximo. Bom, a expectativa é muito grande, né, pessoal? E olha só, no masculino e no feminino, idade mínima de 14 anos. Só que no masculino só pode até 17 anos. E olha, a final já tem data para acontecer. Só o local
que ainda não está definido. A final dia 22 de junho, a gente ainda não decidiu, porque depende muito de tabela, tanto do Guarani como da Ponte Preta, porque geralmente para dar um ar de profissionalismo, grandiosidade, a gente coloca nos estádios ou do Guarani ou da Ponte, vai depender da tabela. Bom, as inscrições já estão abertas e vão até o dia 25 de fevereiro. Os interessados precisam acessar o aplicativo Placar Esportivo para efetuar o cadastro. Com 32 times no masculino e 16 no feminino, a disputa vai reunir 48 favelas. É isso aí, o início dos jogos está marcado para o dia 11 de maio. É um projeto de transformação social. Então, quando a gente fala da taça, a gente não está falando só desses jovens que se inscrevem, que querem jogar. A gente está falando também de toda uma sociedade, de toda uma população periférica, uma população de favela, que são seus pais, mães, irmãos, avós. Então, se vocês prestarem atenção, durante os jogos e tanto na final, você vê muita família. Então, é um campeonato muito gostoso, é uma inclusão de todos. A taça, ela abraça a todos. Vamos falar sobre educação agora, porque a Conveste divulgou a lista de convocados, quarta chamada no vestibular da Unicamp 2024 e também nas modalidades Enem Unicamp e vagas olímpicas. Candidatos devem consultar essa lista lá no site, é sempre motivo de muita expectativa, né? Digita lá www.conveste.unicamp.br, o site aparece aqui embaixo da sua tela. Você vai na aba da sua respectiva do sistema de ingresso lá e aí estão sendo convocados então 376 candidatos pelo vestibular da Unicamp, 151 candidatos pelo Enem Unicamp e mais 37 vagas olímpicas. Todos os convocados nesta chamada deverão realizar a matrícula não presencial exclusivamente no dia 21 de fevereiro, portanto, amanhã, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde. Boa sorte desde já aos novos estudantes. Hora das notícias do Legislativo, porque ontem foi dia da quarta reunião ordinária e a Câmara aprovou em votação inicial o substitutivo total ao projeto de lei de autoria do vereador Eduardo Magoga, que cria o Banco Municipal de Fraldas Descartáveis Infantis e Geriátricas, destinado a atender pessoas carentes com paralisia cerebral, autismo ou deficiências física, mental, intelectual, psicossocial ou múltipla, que causem incontinência urinária ou fecal. O projeto vai poder receber verbas de emendas impositivas dos parlamentares. Isso daí foi uma orientação até da Secretaria de Saúde, quando fizemos reuniões para estar avançando com esse projeto, porque esse projeto, o Samuel, ele tinha o CID G80, paralisia cerebral, G82.4, tetraplegia espasmática, G80.9, paralisia cerebral não especificada, e o G40.9, epilepsia não especificada. Essa criança não tinha direito à fralda. Então, por conta desse tipo de situação e muitas outras pessoas do nosso município, nós fizemos esse projeto e esse substitutivo total para que elas possam ter direito a essas fraldas. Quando nós apresentamos o projeto a primeira vez, ainda nós não tínhamos as emendas impositivas dos vereadores. A partir desse momento, nós achamos que seria muito interessante, seria mais viável fazer com que se fosse um banco de fraldas do município e nós, vereadores, através desse banco instituído pelo prefeito, a gente destinar nossas emendas impositivas e também emendas federais, estaduais e outros mecanismos para que a gente possa sempre comprando essas fraldas e mantendo um banco de fraldas do município. O projeto de lei prevê que, para ser beneficiado pelo banco de fraldas, as pessoas terão de morar há pelo menos 1 ano aqui em Campinas e apresentar prescrição médica com o nome do usuário, com descrição da patologia que fundamente a necessidade do uso de fraldas. Indicação do CID, que é o Código de Classificação Internacional de Doenças, e quantidade de fraldas necessárias por período de tempo.
O vereador Eduardo Magoga acrescenta que o banco de fraldas será mantido por meio de doações de pessoas físicas ou jurídicas, bem como convênios com instituições públicas e privadas. Você também pode contribuir como cidadão, pessoa jurídica, ONGs, enfim, você pode envolver toda a comunidade, o Poder Legislativo e da sociedade civil para estar aí abençoando essas pessoas que gastam muito dinheiro mensalmente para manter essas fraldas, né, com as pessoas que necessitam. Lembrando que para se tornar lei municipal, a proposta ainda precisa ser aprovada em segunda votação aqui em plenário e, na sequência, ser sancionada pelo prefeito. E olha só, ontem a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento se reuniu pela primeira vez em 2024 e analisou 4 projetos que estavam na pauta. Confira como foi. Presidida pelo vereador Jorge Schneider, a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento analisou 4 projetos. Item 1. Discussão e votação do parecer sugerido pelo senhor Marrom Cunha favorável ao PLO 84-2023, processo 238314, de autoria do senhor Nelson Osseri, que obriga hipermercados, supermercados e estabelecimentos similares instalados no município de Campinas a manterem caixas de atendimento rápido durante todo o período em que estiverem abertos ao público. Com parecer favorável, como voto, vereador Fernando? Eu acompanho o relator, voto favorável. Vereador Cílio? Também acompanho o relator, senhor presidente. Eu também acompanho, então está aprovado pela comissão. Os itens 2 e 3 também foram aprovados. De autoria do senhor Carlinhos Camelô, que institui a política municipal de orientação, apoio e atendimento ao cuidador familiar não remunerado de pessoa idosa ou em situação de dependência. Com o parecer favorável do bispo Fernando Mendes, como vota o vereador Cílio? Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho, está aprovado pela comissão. Item 3, discussão e votação do parecer sugerido pelo vereador Jorge Schneider, favorável ao PLO 105-2022, processo 236305, de autoria do senhor Marcelo Silva, que dispõe sobre a prioridade de irmãos se matricularem na mesma escola municipal de Campinas. Com o parecer favorável, como voto o vereador bispo Fernando? Voto favorável, presidente. Vereador Cílio? Acompanho o relator, presidente. Favorável. Com 3 votos, está aprovado pela comissão. E, por último, os vereadores também aprovaram o projeto de lei de autoria do vereador Igor Diego. Institui a Medalha de Defesa Civil do município de Campinas e dá outras providências. Com o parecer favorável, como voto o vereador Fernando Mendes? Eu acompanho o relator, presidente. Voto favorável. Vereador Cecílio? Acompanho o relator também, presidente. Voto favorável. Eu também acompanho, então está aprovado por maioria. Ao término, os vereadores Cecílio Santos e Fernando Mendes analisaram os projetos que estavam na pauta e a importância da comissão. Muito importante, todos esses projetos, eu dei uma observada, são projetos muito importantes para a nossa cidade, que alcança as pessoas menos favorecidas, alcança os estudantes, alcança as pessoas da Defesa Civil, enfim, muito importante, e essa comissão de Finanças e Orçamento, ela contribui muito aqui para o desenvolvimento da nossa cidade. Você que nos acompanha pela TV Câmara percebe que a gente, além de participar das sessões ordinárias ou extraordinárias, também tem as sessões, né, as reuniões das comissões, onde a gente faz estas análises desses projetos que são tão importantes, conforme mencionou aqui o vereador Bispo Fernandes. Então, quero agradecer a presença dos demais vereadores, você que nos acompanha pela TV Câmara, e dizer que nós estamos sempre trabalhando para o bem da nossa cidade. O vereador Jorge Schneider, que presidiu a comissão, explicou sobre os trâmites dos projetos que foram aprovados pela comissão. Eles já foram votados em primeira votação, que é a legalidade, e agora na comissão de mérito, eles estão aptos já para irem à votação e irão fatalmente ser votados no plenário para que, se aprovados, tornem-se lei na cidade de Campinas. A Comissão de Constituição e Legalidade promoveu uma audiência pública sobre alteração em lei de parcelamento, ocupação e uso do solo aqui em Campinas.
Na última segunda-feira, sob o comando da Comissão Permanente de Constituição e Legalidade, aconteceu no plenário da Câmara Municipal a primeira audiência pública de 2024 na Casa Legislativa. A reunião foi presidida pelo vereador Jorge Schneider, presidente da comissão. Na audiência foi debatido o projeto de lei número 107 de 2023, de autoria do Executivo, que altera a Lei Complementar número 208 de 2018, que define o parcelamento, ocupação e uso do solo no município de Campinas. Participaram do encontro os vereadores Cecílio Santos, Arnaldo Salvetti, Rodrigo da Farmadic, Paulo Búfalo, Eduardo Magoga e Paulo Gaspar, além da secretária de Urbanismo Carolina Baracá, Esther Ishikawa Real, arquiteta da Secretaria de Urbanismo, e também o secretário adjunto da Secretaria de Justiça, Cláudio Pires. E esta revisão é uma das quais o Ministério Público nos questionou com relação a um decreto e uma resolução, na verdade, desculpa, era uma resolução, a famosa Resolução 1 e 2, que foi feita, né, por um ato administrativo e que tinha uma questão de improbidade nas questões de flexibilizar o coeficiente de aproveitamento em alguns projetos. Então, imediatamente a Prefeitura, sabendo da inconstitucionalidade, que isso foi apontado pelo Ministério Público, a gente já fez a minuta de lei, fizemos as audiências, então isso mostra uma proatividade da nossa gestão e equacionar esses problemas que, às vezes, a legislação traz, né? E a revisão da 208, que foi promulgada em 2018, ela tem que acompanhar também a dinâmica do município. Então, isso é muito salutar. A partir do momento que a gente vê que precisa adequar uma legislação, a gente encaminhar os projetos de lei a essa casa, ao qual a gente sempre conta com a comissão. A arquiteta da Secretaria de Urbanismo fez uma apresentação dos artigos que foram alterados na resolução e foram incorporados no projeto de lei. Eu vou fazer uma apresentação um pouco técnica, mas vai pegar ponto a ponto do que a gente realmente está mexendo na lei. A gente não está mexendo na lei como um todo, está mexendo em pontos específicos, tá bom? Os vereadores presentes fizeram algumas considerações e sugestões em relação ao projeto discutido. E aí a pergunta que faço é sobre a localização, né? Porque a gente tem situações em que está próximo da APA ou está próximo de, enfim, nascentes, terrenos mais caídos, próximo de curso d'água, enfim. Não seria bom fazer essa observação a depender da localização desse empreendimento, desse terreno? Mas eu já gostaria de deixar inclusive para estudo, o seguinte: as glebas que estiverem inseridas comumente em áreas que permitam a realização de loteamento nas modalidades residenciais, misto e não residencial, poderão fazer a aprovação da totalidade da área na modalidade do loteamento, onde a porção maior da gleba estiver localizada. Eu venho trazer aqui pedido também do mercado, não está exatamente ligado a alterações técnicas, mas quanto nós fizemos a prorrogação, ainda foi até pelo mercado, eu tive em contato com a secretária para a gente prorrogar, quando nós fizemos a aprovação da 208, a possibilidade de parcelamento e desdobro de lotes em zona mista 1, que tinha a possibilidade de fazer o desdobro em dois, tinha 10 de frente por 25, tinha a possibilidade de fazer o desdobro por 2 de 5 por 25. E nós prorrogamos a vigência da lei e autorizamos por mais 2 anos, se eu não me recordo. Eu não sei se a gente consegue trazer isso na discussão nesse projeto, apesar de ser apenas discussões técnicas de aprovações de edificações. Com tanta gente aqui trazendo as demandas do mercado, eu quero trazer as demandas das questões ambientais, porque visivelmente as mudanças, elas atendem ao mercado, como foi dito, só que na questão da permeabilidade do solo também trabalha em favor do mercado, sempre com prejuízo às disposições finais aqui, inclusive, sempre prejuízo no que diz respeito a essa questão da permeabilidade do solo. Como esse é um problema que não dá para a gente ficar só aqui, são as emergências climáticas que estão gerando tamanhos alagamentos, enfim, eu queria saber quando que a prefeitura, na verdade, vai
o poder público municipal, o legislativo, vai começar a se preocupar com isso. Eu quero deixar esse adendo e minha sugestão para que a gente pense mais na pessoa com deficiência. Porque se você vai ter um comércio de 500 metros quadrados, você vai ter a obrigatoriedade de ter 5 vagas, eu acho que pelo menos uma deveria ser destinada, e ser claro aqui na mudança da lei, destinada à pessoa com deficiência. Então, eu gostaria que levasse em consideração esse pedido que veio do Conselho e das pessoas que hoje já têm muita dificuldade de encontrar essas vagas. O presidente da comissão, o vereador Jorge Schneider, ressalta a importância do tema debatido na audiência. Nós tínhamos uma resolução que norteava algumas ações da Secretaria de Urbanismo. Foi contestada pelo Ministério Público com razão, porque teríamos que ter uma lei que normatizasse tudo aquilo. Então está sendo colocado em lei e já fazendo algumas alterações necessárias também. Porque Campinas cresce e nós precisamos crescer juntos. Segundo o Schneider, o projeto de lei agora vai ser analisado pela comissão. Agora essa aí vai para a Comissão de Legalidade, esse projeto de lei. A Comissão de Legalidade vai dar o seu parecer para depois nós termos a primeira votação, para depois ir para comissões de mérito. Com o objetivo de trazer mais segurança para o trânsito de Campinas, o projeto de lei do vereador Otto Alejandro pretende priorizar a iluminação em locais de travessia de pedestres. O parlamentar, que preside a Comissão de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário aqui na Câmara, citou como exemplo a cidade de São Paulo, que implantou o projeto Travessia de Pedestres Iluminada, reduzindo significativamente o número de atropelamentos. O vereador Otto Alejandro protocolou o projeto de lei complementar número 11 de 2024, estabelecendo prioridade na instalação de iluminação nos locais destinados à travessia de pedestres com faixas pintadas ou demarcadas. Esse projeto de lei é para poder trazer 100% a segurança aos pedestres, né? Nós vimos aqui, junto com a Secretaria de Transporte, com a INDEC, a maioria dos atropelamentos são à noite. Por quê? Porque as faixas não são refletivas e não tem a iluminação correta dessas faixas. Na Câmara, Otto preside a Comissão Permanente de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário. Por isso, a preocupação do vereador com quem tem que atravessar as ruas de Campinas no período noturno. É falta da educação de trânsito, tanto do pedestre quanto do motorista, mas nós, como legislador, nós temos que fazer a nossa parte. Então, eu estou fazendo essa indicação justamente para poder visualizar mais o pedestre, ver aquela faixa de pedestre que está iluminada e poder atravessar com segurança. O parlamentar ainda exemplificou o trabalho realizado na cidade de São Paulo, onde a iluminação de faixas proporcionou significativa redução do número de atropelamentos, já que a luz canalizada induz o pedestre a atravessar corretamente. Além disso, um ambiente melhor iluminado também inibe a ação de assaltantes. De acordo com a proposta do vereador, a INDEC, empresa que gerencia o trânsito aqui em Campinas, deverá fornecer uma relação das travessias que têm o maior número de acidentes, para que sejam priorizadas na hora da instalação da iluminação. A INDEC arrecadou em 2022 aí quase 122 milhões em arrecadação de multa. Então, a gente vai solicitar, vai ter uma conversa pessoal junto com o presidente da INDEC, com o prefeito Dário, porque a população precisa disso daí. A nossa cidade precisa trazer segurança aos nossos pedestres. O vereador Edivaldo Cabelo protocolou o projeto de lei que determina utilização do método que utiliza o mosquito com bactéria para combater a dengue. O vereador Edivaldo Cabelo protocolou o projeto de lei número 27 de 2024, que pede o método Wolbachia como diretriz complementar de controle biológico de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e de outras doenças no município de Campinas. Esse é um sistema 100% eficaz, que é o método Wolbachia. Método Wolbachia, o que é? Esse mosquito já contém na natureza
que ele tem uma bactéria dentro dele que foi ela é desenvolvida dentro de laboratórios, de maneira que ele vai acopular com outro mosquito soltado na natureza e ele vai o quê? Ele vai agir dentro do mosquito Aedes aegypti e essa bactéria vai combater a infecção, a bactéria que causa dengue, chikungunya, febre amarela e dentre outras. Além da ameaça da dengue, o Aedes aegypti também transmite outras 2 doenças consideradas muito perigosas pelo Ministério da Saúde: a Zika e a chikungunya. Segundo o parlamentar, o combate ao mosquito é um desafio para a saúde pública e defende que o método Wolbachia é um grande aliado para o controle biológico. É um método 100% eficaz, atestada, conversei com vários infectologistas que atestaram esse método e inclusive foi usado esse método em Niterói e agora saiu que zerou o caso de dengue em Niterói, que foi soltado lá esse mosquito e não tem mais esse problema. A proposta do documento prevê que, para implementar o método, a Prefeitura poderá firmar convênios, contratos ou parcerias com órgãos, entidades e instituições públicas ou privadas. Existem empresas privadas que também desenvolvem esse método, tá? Mas do sistema Wolbachia, existe um outro sistema de empresa privada que não é tão eficaz quanto, ou seja, de tempos em tempos tem que estar soltando ali para estar combatendo, porque o próprio mosquito, ele tem meio que uma durabilidade, mas o Wolbachia é o sistema 100% e ele pode sim, compete ao executivo buscar essas empresas privadas também para estar atuando. Para se tornar lei municipal, o projeto do vereador Edivaldo Cabello precisa ser aprovado em 2 votações no plenário e ser sancionado pelo prefeito da cidade. Nós não devemos tomar medidas paliativas, não podemos esperar ter recurso para poder combater os doentes de dengue, mas sim, nós temos que ir na raiz do problema, e a raiz do problema é eliminar o vírus que está no mosquito. E a população também nem por isso vai deixar de tomar os devidos cuidados também. Olha só, na reportagem, até sexta-feira, 3.204 casos tinham sido confirmados. Hoje, nesta manhã, a Secretaria Municipal de Saúde confirmou 5.355 casos de dengue, o que mostra que a doença está escalando, os casos não param de subir. Portanto, eu vou reforçar aqui, hein? Evite o acúmulo de água, não deixe água parada em objetos como pneus velhos, garrafas, coloque areia nos vasos de planta, seja consciente com o lixo, em casa deixe as latas de lixo sempre bem tampadas, utilize repelente, é um método importante para se proteger contra a dengue, é uma tarefa aí de todos nós para diminuirmos o quanto antes o número de casos positivos aqui no nosso município. 12h mais 54 minutos, a gente segue aqui com as notícias do Legislativo, agora com o vereador Nelson Ostri, que solicita ao prefeito, por meio de indicação, a instalação de luz tipo LED nas ruas do bairro Gramado. A ação, que atende à população, oferece maior sensação de segurança aos moradores. Atendendo a demandas da população, o vereador Nelson Ostri protocolou a indicação 862 de 2024, onde solicita ao Executivo a implantação de iluminação tipo LED em todo o bairro Gramado, iniciando pela Avenida Papa João Paulo I. Foram demandas que chegaram no gabinete, né, não só através do nosso WhatsApp, como também via e-mail. Então nós pegamos e adotamos o seguinte trabalho naquela região do Gramado, Parque da Hípica. Foi todos os assessores fazer um atendimento in loco, né, dos espaços, e o que foi constatado? A falta de iluminação, né, nós temos lá aquela luz amarela e a luz de LED ela clareia, né, ilumina um espaço maior.
O Brasil tem hoje pelo menos 9 capitais usando luz de LED nas ruas, entre elas São Paulo, Curitiba e Salvador, além de centenas de municípios com a troca em andamento. Aqui em Campinas, conforme explica o vereador, uma parceria público-privada deve agilizar o processo das substituições. Esse consórcio com a Conecta ela é muito importante porque vai trazer, né, com mais eficiência esse trabalho que normalmente você tinha que solicitar para a CPFL, era demorado, tinha toda uma burocracia, você normalmente tinha que precisar do quarto andar, do prefeito para tentar intermediar essa conversa. Enfim, hoje nós temos aí esse consórcio e isso vem trazendo aí iluminação como nós já conseguimos para a região do Taquaral. Então agora nós queremos para a região do Gramado e para a região ali do Parque da Hípica. Pesquisas comprovam que as lâmpadas LED emitem uma luz branca com índice de 70% de percepção das cores. Desta forma, aumenta a nossa visibilidade à noite, o que contribui para a sensação de segurança. A iluminação ela é completa, né? Nas vias principais, onde tem uma arborização ali mais complexa, né? Que acaba trazendo um pouco da escuridão, e como também em praças, onde tem esses equipamentos públicos, né? Isso é muito importante e tenho absoluta certeza que a população vai ficar muito agradecida, porque a iluminação ela é segurança também. 12:00 mais 56 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta terça-feira. A gente segue aqui com o Jornal Câmara Notícia, mas agora com o quadro Na Ponta do Lápis, porque você vai saber sobre os aplicativos para a organização financeira. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Na Ponta do Lápis, e o tema de hoje é sobre como os aplicativos podem ajudar na organização financeira. E mais uma vez eu estou aqui com o professor de finanças, eu vou ler o nome dele que é um pouco complicado, Eli Borochovicius. Eli, mais uma vez obrigado por nos receber aqui. Eli, na prática, os aplicativos podem facilitar o processo de planejamento do orçamento, de ter um controle financeiro. A gente está falando aqui da relação que existe entre tecnologia e finanças, né? Então assim, os aplicativos, eles ajudam no sistema de controle do teu orçamento, mas não é a única forma de você fazer isso. Existem vários aplicativos, mas o principal objetivo dele é fazer com que ele esteja na palma da sua mão e seja fácil de consultar. Então, se antigamente as pessoas faziam o seu orçamento num pedacinho de papel, faziam num caderninho, o caderno fica em casa, aí tinha que levar o caderno na pastinha, leva para a empresa, volta para casa, pode perder o caderno. Hoje, com o aplicativo, você consegue ter tudo num único lugar, fica muito mais fácil para você digitar as informações e, acima de tudo, a resposta que você tem do aplicativo com infográficos. Então você coloca a informação ali do que você está gastando, o valor que você está gastando, vai jogando as informações e o sistema ele vai compilando aquilo e te trazendo respostas. Normalmente fica mais fácil da gente enxergar em forma gráfica. Então, gráfico de linha, gráfico tipo pizza, gráfico de barra. Então, é mais agradável da gente enxergar o que é que está acontecendo com as finanças com o uso do aplicativo. E Eli, como que esses aplicativos funcionam? Eles demonstram o controle de gastos, planejamento financeiro, gestão de dívidas, investimentos, ele tem todas essas atribuições? Em geral os aplicativos funcionam assim, você põe as informações de receitas, informações dos gastos, ele vai compilando essas informações e vai te trazendo respostas. Agora existem outros aplicativos que podem, por exemplo, fazer o compartilhamento daquela informação. Então, supondo que eu tenha uma família e todas as pessoas querem fazer, né, o input de dados. Você pode compartilhar esse aplicativo, todas as informações vão estar lá de uma vez só. A gente não precisa esperar cada um chegar em casa para alimentar o sistema. Ele é online, então ele funciona em tempo real e aí eu consigo saber o que cada um está gastando, como está gastando. Agora,
Além disso, existe a possibilidade de você importar as informações que vêm do banco. Então você exporta o teu extrato bancário para um arquivo e você importa esse arquivo para dentro do aplicativo e as informações já estão todas lá. É uma facilidade. No entanto, é preciso tomar cuidado, porque assim, eu estou abrindo a minha vida financeira para um aplicativo que está na nuvem. Então, a questão da segurança. Eu não sei o que vai acontecer nesse momento em que eu estou puxando as informações. O que acontece, né, nesse meio tempo? Pode ter alguém ali roubando essas informações, todos os dados eletrônicos hoje, eles são fáceis, né, de serem capturados. Então, assim, bancos hoje investem fortunas em proteção de dados. Precisa estar criptografado. De repente, você vai baixar essa informação para um aplicativo que muitas vezes você nem sabe quem desenvolveu, quem são as pessoas que estão por trás desse aplicativo. Então, assim, o lado bom do aplicativo é que ele te ajuda trazendo muitas informações, ele facilita, porque para fazer a inserção dos dados é muito mais fácil, enxergar o que está acontecendo é muito legal. Por outro lado, tem essa questão da segurança que eu acho que é importante. Dá para usar o aplicativo? Dá para usar. É seguro usar o aplicativo? Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, eu não trato de segurança de dados, eu não sou especialista, mas eu confesso a você que eu tenho, assim, uma pulga atrás da orelha. Eu, particularmente, não me sinto muito confortável colocando todas as minhas informações de receitas e despesas num aplicativo de celular. Além do que, a gente sabe como é que está hoje a questão da segurança. Então, é muito comum hoje o furto de celulares. Essas informações vão parar na mão de quem? Ah, mas existe uma senha para entrar no aplicativo? Não, tudo bem, existe, mas quão fácil ou difícil é de você obter essa senha e abrir as informações? Acho um pouco complicado. De novo, tem coisas boas, tem coisas ruins, tem o lado positivo, tem o lado negativo, precisa colocar na balança e aí as pessoas que estão aí nos assistindo têm que identificar se é vantajoso ou não para elas. Lembrando, a gente está falando de aplicativo, mas existem outras formas da gente desenvolver o nosso orçamento sem necessariamente usar o aplicativo. E Eli, então é interessante a pessoa fazer uma pesquisa antes de expor seus dados propriamente no aplicativo, né? Eu acho que é importante você saber quem é o desenvolvedor daquele aplicativo, há quanto tempo está no mercado, entender quais são as fragilidades, porque você está expondo a tua vida financeira. Mas eu não posso falar muito da questão de segurança de dados, de novo, não é minha área. O que eu posso falar é da gestão financeira. E aí, existem diferenças na forma de imputar os dados, existem diferenças na forma de você enxergar os resultados daqueles inputs que foram feitos. Existem aplicativos que hoje usam inteligência artificial e vão te dando dicas. Então, você coloca lá qual é o teu sonho, quanto que você precisa economizar por mês considerando uma determinada taxa de juros. Ele já calcula e já te dá essa informação. E aí, particularmente, eu entendo que as pessoas precisam pesquisar, olhar as opções que tem e, assim, num primeiro momento, não coloca os seus dados reais. Coloca alguns dados para teste e testa 1, 2, 3 aplicativos, vê como eles funcionam, se você se adapta colocando as informações. Porque vamos combinar, cada vez que você for fazer uma despesa, ficar anotando, caramba, você não vive, né? Você vai passar a sua vida inteira imputando dado em aplicativo. Então precisa entender como é que funcionam esses aplicativos, como é que eu coloco essas informações. E aí vai de cada um. Tem gente que se adapta mais com um, tem gente que se adapta mais com outro. Vai de gosto mesmo. Então, os aplicativos podem ajudar você a obter uma visão mais fácil, mais clara de suas finanças, né? Com os gráficos, com todas as informações nele, né? Particularmente eu entendo que essa é a maior vantagem desses aplicativos, tá? Porque assim, não dá pra gente confiar na nossa cabeça, né? Quanto que eu tenho de receita, quanto que eu tenho de despesa. Se de uma pessoa só já é difícil, quando tem mais pessoas contribuindo em casa, né, com receitas e com as despesas, a coisa acaba meio que perdendo-se o controle. Então,
ter um aplicativo financeiro ajuda para poder entender e controlar, fazer o seu orçamento. Então, eu não abriria mão de um sistema de controle. Não necessariamente um aplicativo, embora particularmente eu entenda que os aplicativos eles são assim, mais fáceis, eles são mais simples, eles são mais divertidos, né? Existem aplicativos inclusive com gamificados, com joguinhos, tentando fazer com que você aprenda a economizar mais. Então muitos aplicativos vêm com educação financeira, então tem muita coisa positiva. Precisa pesar, tá? Mas eu não abriria mão de um sistema de controle. E aí a gente está falando em aplicativo, mas eu posso também utilizar o famoso Excel, né, que todo mundo conhece. A planilha, ela pode ser uma planilha dentro do meu computador, ou eu posso ter uma planilha online, de novo, correndo riscos de tudo aquilo que está na nuvem, né, eu ter algum tipo de problema de segurança. Mas existem hoje as planilhas compartilhadas. E aí dá para fazer o orçamento dentro de planilha. Eu confesso a você que eu já usei muito aplicativo. Eu já testei 4, 5, 6 aplicativos. Nenhum dos aplicativos que eu utilizei eu consegui persistir e continuar com eles. Eu tenho muitos amigos que usam os aplicativos, mas para mim não serviu, porque eu acostumei com o Excel. Para mim é mais fácil trabalhar no Excel. Mas aí, de novo, é uma questão de gosto, é uma questão de facilidade, de adaptação, sabe? Eu particularmente acho mais importante você entender o teu orçamento, e aí cada um tem um jeito de entender, do que me divertir propriamente dito dentro de um aplicativo. Mas assim, vai de gosto, vai das pessoas e de forma geral eles ajudam bastante. E uma coisa legal assim dos aplicativos é que uma pessoa que não tem tanta facilidade pode começar a utilizar o aplicativo para entender a organização financeira dela, né? Os aplicativos, eles são construídos para aquelas pessoas que não têm conhecimento nenhum possam utilizar. Então, assim, existe um investimento muito pesado nesses aplicativos para que eles sejam simples, para que sejam fáceis, né? E assim, qualquer pessoa pode baixar esse aplicativo no celular e começar a usar. Ele é intuitivo, né? É simples de usar. Agora, vai passando o tempo, você vai sentindo necessidades. E aí tem um aplicativo que atende a tua necessidade, tem um outro aplicativo que não atende a tua necessidade. Tem um mais básico, tem um mais avançado, com uma pessoa que já entende mais também, né? E quanto mais você entende, quanto mais você quer controlar, quanto maior o nível de complexidade que você deseja, mais você vai se identificar com um ou com outro aplicativo. Mas eles são feitos para qualquer pessoa, você não precisa ser um grande entendedor de finanças, não precisa ser um grande entendedor de tecnologia para começar a fazer a utilização. Mas, de novo, minha recomendação é não saia utilizando qualquer aplicativo que você esteja baixando com os seus dados reais. Faz um teste primeiro, vê se você se adapta, vê se você entende a cabeça daquele aplicativo, vê se você consegue utilizar de fato no dia a dia aquele aplicativo e se ele vai te ajudar. Porque assim, ter mais um aplicativo no teu celular para não alimentar, para comer memória, para comer espaço no teu, né, dentro do teu celular e que não vai resolver o teu problema, não vai te ajudar, aí não faz muito sentido. Então, recomendação é essa, baixa 2, 3, 4 aplicativos, dá uma olhada, vê como eles funcionam e aí as pessoas vão inclusive perceber que todos eles funcionam de uma forma muito semelhante. Só que tem um que é mais fácil fazer de um jeito, outro é mais fácil fazer de um outro jeito e aí assim vai da adaptação de cada um. E vai do gosto de cada um, sem dúvida. Professor, mais uma vez, muito obrigado por nos estar recebendo aqui na sua casa, estar esclarecendo as dúvidas do pessoal de casa, falando um pouco mais sobre como os aplicativos podem ajudar na organização financeira. Obrigado mais uma vez, professor. Eu que agradeço, eu espero que as pessoas que estejam nos vendo tenham interesse realmente em baixar, procurar, entra lá na loja, né, do teu celular,
procura lá planejamento financeiro e realmente baixa o aplicativo e vê se consegue se adaptar, porque é muito, muito importante as pessoas aprenderem a controlar o seu orçamento. Isso o brasileiro faz muito pouco. Então que tal, de repente, utilizar o aplicativo, ver se você consegue se adaptar com ele e ter uma vida financeira mais controlada e ter uma saúde financeira melhor. Professor, mais uma vez obrigado. Olha, pessoal, na próxima semana a gente tem mais um quadro na ponta do lápis e não esqueçam de curtir as nossas redes sociais no nosso Instagram, no Facebook e toda a nossa programação da TV Câmara Campinas no YouTube. Até a próxima semana, um abraço! Uma hora mais 10 minutos, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e o nosso quadro Adote um Bichinho conta com você para garantir o cuidado e amor aos animais que foram resgatados. Saiba que cada adoção e divulgação fazem a diferença. E para saber mais sobre os pets que estão disponíveis, assista agora o quadro mais fofo do jornal Câmara Notícia. Vamos conhecer os bichinhos que estão para adoção nesta semana? A Associação Amigos dos Animais de Campinas tem 3 focinhos esperando por um lar. Belinha é uma caramelo de 5 meses que será castrada. Ela ama receber carinho e é bem espertinha. Quando vê que vai receber carinho, fica mais dengosa. Luísa é uma cachorrinha bem orelhuda, que presta atenção em tudo que acontece em volta. Esperta, corre para todos os lados e se dá muito bem com outros animais. Ela tem 6 meses de idade e daqui 2 meses vai precisar ser castrada. Sofia é uma vira-latinha de 5 meses de pelagem curta, mas com um charme especial em volta do pescoço. Sofia é muito tranquila e carinhosa. Os protetores independentes também têm bichinhos esperando por uma família. Dino é um filhotão que foi resgatado das ruas. Ele está muito saudável, manso e aguardando por uma família para ter um lar e viver feliz. Se você quiser fazer uma visita e levar o Dino para casa, entre em contato com o número que está na tela. Esse gatinho tricolor é para uma adoção muito especial. Ele tem deficiência nas patinhas traseiras, por isso precisa de uma família muito compreensiva e carinhosa. Se você quiser levar esse peludinho para casa, entre em contato com a ONG Gatos da Lagoa do Taquaral. Essa filhotinha de cor cinza foi resgatada e castrada. Ela é muito amorosa, brincalhona e esperta. Está disponível para adoção, de preferência para morar em casa ou apartamento telado. A protetora independente está com uma ninhada linda de gatinhas mansinhas e amorosas para adoção responsável. Vermifugadas e com 3 meses de idade. A adoção será apenas para apartamento telado ou casa sem rota de fuga, muros altos e portão fechado. Se interessou, entre em contato com o número que está na tela. Esse gatinho de 3 meses é puro charme, muito calmo e sossegado. Já está vacinado e liberado para a adoção. Se você quiser levar esse bichano para casa, entre em contato pelo WhatsApp disponível. E o DPBEA, Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, tem 2 bichinhos aguardando um lar. Esse cachorrinho se chama Lasanha. Ele foi resgatado após ser atropelado por 2 vezes. Hoje ele segue em recuperação sem nenhuma sequela. Se você quiser conhecer e trazer a felicidade para a vida do Lasanha, adote.
Em breve, ele estará disponível. Essa cachorrinha é a Coca, muito esperta, sociável e inteligente. Pode apresentar um comportamento mais arisco dependendo do estímulo, mas geralmente é bem obediente e está apta para a adoção. Para quem quiser adotar qualquer animal do DPBEA, é só se conectar ao Portal Animal de Campinas, clicar no ícone Adoção e acessar as fotos e informações sobre os bichos. Terça-feira de tempo encoberto aqui em Campinas e a chuva deve se fazer presente agora à tarde. Para amanhã, quarta-feira, não teremos mudanças, o tempo continua nublado, nebulosidade alta e também deve chover, então mantenha o guarda-chuva sempre por perto, hein? Sobre as temperaturas, segue o tempo abafado, mas nada de calor intenso. Olha só, as temperaturas já estão aqui na minha tela. Então, para amanhã, quarta-feira, 21 de fevereiro, mínima de 20 graus, já é uma mínima elevada, estamos no verão. Ao longo do dia, a temperatura sobe, podendo chegar aos 27 graus aqui para a cidade de Campinas. E olha só, eu tenho recados a fazer a você que está nos acompanhando, hein? Daqui a pouco, às 3 horas da tarde, acontece a primeira reunião da Comissão Permanente de Política Social e Saúde. O presidente é o vereador Paulo Haddad. E às 7 horas da noite, acontece a primeira reunião solene, autoria da mesa da Câmara, com a entrega do diploma de honra ao mérito ao Grupo Escoteiro Craós. Tudo com transmissão ao vivo, aqui pela TV Câmara Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Portanto, continue aqui na nossa programação e nos vemos amanhã a partir do meio-dia ao vivo. Até lá. Tchau, tchau.